Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com essa aula de gramática, certo? Na aula passada nós conseguimos, realizar todas as tarefas, não ficou nada pendente, nada para iniciar a correção. A gente inicia conforme a indicação da agenda com a resolução. Aí, no caso, vocês já resolveram e agora eu vou pontuar com vocês fazendo a correção. Mas antes de irmos para a nossa agenda, nós vamos fazer, como sempre de costume, a nossa acolhida. Vocês estão gostando dos textos? Espero que sim, sexto ano. Embora seja uma relação distante, em que a gente não esteja próximo, mas ela é uma relação importante, é um momento que a nossa escola incentiva, que é essa proximidade e essa intimidade com Deus. E para o texto de hoje, nós temos promessas que não falham, e que fala justamente sobre as promessas de Deus em nossas vidas. As promessas de Deus não falham, não ficam no esquecimento e não se perdem no tempo. Deus, estrategicamente, faz promessas ao homem, e a propósito quando isto acontece. O Senhor conhece a fraqueza e o potencial humano, conhece as imperfeições ali existentes e trabalha para corrigi-las. Há ansiedade, incredulidade, temor e desassossego no coração humano. Tudo muito bem alimentado pela força humana que se converte em sua maior fraqueza, o pensamento. O pensamento desgovernado leva o coração às maiores aflições. Comumente, guerras internas são travadas no interior das pessoas. As certezas geradas pela fé são dilaceradas quando se desvia o foco. Em apenas frações de segundos isso acontece, deixando destruição na caminhada que se percorria. Essa insegurança, acompanhada de tão intenso tormento, vai levando para longe do coração a fé, antes existentes. São laços de morte, do mal, que se levantam impiedosamente no roubo esse bem precioso. Por isso, a promessa de Deus deve sempre permanecer em seu coração, acreditando que Deus jamais nos desamparará. Então, gente, essa é o texto, que eu escolhi para a gente iniciar a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, Então, Deus faz promessas incríveis para a nossa vida, precisamos apenas acreditar. Então, agora nós vamos para a nossa agenda. Para a indicação da agenda hoje, nós temos aí a resolução do módulo 3, que está na página 51 a 53, ainda sobre pronomes. Depois a gente dá uma pulada lá para 58 e finaliza com a 63, tá bom? Então, vamos à nossa videoaula de hoje. Você que ainda não pegou o seu módulo, você que ainda não sabia o que fazer, porque achava que não tinha nada para realizar, pegue aí sua agenda e junte-se a mim para a gente poder dar continuidade às nossas aulas de forma remota, já que não vai ser mais possível a presencial neste ano. Então, é o que nós temos, é o que se tem que fazer melhor. Então, vamos lá. Na página 51 do seu módulo, veja aí comigo, você tem pronomes possessivos, certo? Aí ele pede, leia uma quadrinha do poeta Fernando Pessoa. É importante, sexto ano, que quando vem as indicações, vocês leiam mesmo, com atenção, sem querer pular, sem querer ir direto para as questões, porque acontece muito isso, na pressa de se livrar logo, de mandar logo a foto, nem se atenta ao que está lendo, nem ao que está sendo pedido na questão. Eu observo muito isso no envio das atividades. Então, vamos ter calma, não precisa ter medo do mundo, se livrar das questões, não. Esse momento, pessoal, é um momento também de aprendizagem. Olha como está sendo difícil, eu aqui, você aí, mas a gente tentando manter essa linha de comunicação. Disse mais uma vez, teve dúvida da questão, me pergunta, leva para o Meet, porque o Meet nos dá essa possibilidade mesmo de tirar dúvida, tá certo? Então, vamos lá. Vai alta a nuvem que passa, vai alto o meu pensamento, que é escravo da tua graça, como a nuvem o é do vento. Aí nós temos aí em negrito meu e tua. Isso já deve, porventura, lhe chamar a atenção, tá certo? Aí nós temos a indicação do autor, que é sempre importante ao ler um texto que você diga a indicação do autor. Quando você não diz, você está deixando subentendido que o texto é seu, e não é. O texto é de Fernando Pessoa. Acesso em 30 de maio de 2018. Por que esse poema é chamado quadrinha? Por se tratar de uma estrofe de 4 versos. Um conjuntinho desse, se chama estrofe. Cada linha presente no estrofe nós chamamos de verso. Como aí tem 4 versos, nós chamamos de uma quadrinha. Então, você anota isso aí. Por se tratar de uma estrofe com 4 versos. Aí teve uma pessoa que disse no privado, professora, mas a senhora nem falou sobre quadrinha. Pessoal, a questão, das estrofes, dos versos, elas vai acontecendo, são recursos didáticos, tá certo? Que são usados, para poder apresentar textos diferentes para vocês. O que está sendo retratado nessa quadrinha? O amor do eu lírico,
por sua amada, o fato de eu lírico não conseguir parar de pensar na amada, né? Olha, vai alto a nuvem que passa, vai alto o meu pensamento, que é escravo da tua graça, como a nuvem o é do vento, né? O termo meu se refere à primeira ou à segunda pessoa, à primeira pessoa, ou seja, ao eu lírico. O termo tua se refere à primeira ou à segunda pessoa, ou seja, à amada do eu lírico, né? As palavras meu e teu acrescentam os substantivos que acompanham a ideia de que, né? Então, quando eu digo meu pensamento, tua graça, né? Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Ordem, posse ou afetividade? Né? Posse, né, pessoal? Se essas palavras fossem retiradas do poema, o sentido mudaria? Sim, ó. Vai alto a nuvem que passa, vai alto o pensamento, que é escravo da graça, como a nuvem ou é do vento. Sim, pois o pensamento poderia ser de qualquer pessoa e não do eu lírico. E ser escravo da graça daria outro sentido para a expressão como se fosse algo divino, né? Então, não, tua graça, que é aquilo específico. Então, no sexto ano, que na verdade a gente está querendo dizer que os pronomes possessivos são termos empregados para dar a ideia de posse, de pertencimento. Então, você vai usar os pronomes possessivos quando você quiser atribuir a sua fala, ao seu contexto, a sua escrita em termos de posse, de pertencimento, né? Quando isso acontece, quando você emprega o pronome possessivo nesse sentido, é importante que você também saiba classificá-lo. Por sua vez, os pronomes possessivos referem-se às três pessoas do discurso, certo? Variando sua forma de acordo com quem possui e o que possui. Observe a frase. Carlos esqueceu seu videogame, meu skate e nossas figurinhas na tua casa. Veja aí, sexto, que está em negrito. Olha, seu videogame, né? Está em negrito seu. Meu skate, que está em negrito meu. Nossas, né, figurinhas, que está em negrito. O pronome seu refere-se à terceira pessoa do singular, ele. O pronome meu refere-se à primeira pessoa do singular, no caso, eu. O pronome nossas refere-se à primeira pessoa do plural, no caso, nós. O pronome tua refere-se à segunda pessoa do singular, tu. Os pronomes possessivos concordam em pessoa com o possuidor, ele, eu, nós e tu, e em gênero e número com que se possui videogame, skate, figurinhas e casa. Veja os pronomes possessivos e as pessoas do discurso a quem eles se referem. Pessoas do discurso, singular, plural. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. E o masculino, meu, meus, teu, teus, seus, seus, nosso, nossos, vossos, seus. Feminino, minhas, tuas, suas, nossas, vossas, suas. Em algumas situações, o emprego dos pronomes possessivos seus, suas, seus e suas podem provocar ambiguidade, ou seja, pode gerar duplo sentido. Veja a oração abaixo. Renata comentou com Marcelo sobre sua nota. Nessa oração, não é possível identificar de quem é a nota mencionada, pois Renata pode estar falando tanto da própria nota quanto da nota de Marcelo. Para eliminar, assim, sexto ano, essa ambiguidade, é possível fazer o quê? Empregar outras palavras ou expressões que esclareçam o que pretende comunicar. Veja aí. Renata comentou com Marcelo sobre a nota dela. Então, aí a nota da Renata. Renata comentou com Marcelo sobre a nota dele. A nota é de quem? A nota é do Marcelo. Aí na página 53, né, a gente vai exercitar. Lê a tirinha abaixo. Chester, essa minha pochete tem muitas utilidades para mim. Ela serve como bolsa para guardar minhas coisas. Serve como acessório de roupa para me deixar estiloso. Mas principalmente serve para não deixar minhas calças caírem, né? Leite, Pedro, as utilidades de uma pochete, Sofia Otto, disponível em www.sofiaotto.com, acesso em 12 de junho de 2018. Para Otto, qual é a principal função da pochete? A função de cinto, ou seja, de segurar as calças dele para não caírem. Quem fala nessa tirinha? Com quem se fala? E sobre o que se fala? Olha aí. Otto é quem fala, o gato Chester é com quem Otto fala e a pochete é sobre o que ele fala. Então, você tem que deixar isso bem claro, tá? Sexto ano, deixar isso bem dito, bem organizado, olha. Otto é quem fala. O gato Chester é com quem Otto fala. E a pochete é sobre o que ele fala.
Qual pronome pessoal o menino utiliza para se referir à pochete no segundo quadrinho? Ela. Quais pronomes oblíquos são empregados na fala de Otto? Me e mim. Esses pronomes oblíquos estão flexionados na primeira pessoa do singular ou segunda pessoa do singular? Está flexionado na primeira pessoa do singular, né? E você pode perceber isso facilmente. Reescreva a fala. Ela serve como bolsa para guardar minhas coisas. Substituindo a expressão em destaque por um pronome pessoal oblíquo. Para isso, faça as adaptações necessárias da oração. Ela serve para guardá-las. Né? O las vai ser esse pronome pessoal oblíquo. Otto emprega os pronomes possessivos minha e minhas no primeiro, no segundo e no quarto quadrinho. A que esses pronomes se referem? Minha no primeiro quadrinho refere-se à pochete. Minhas no segundo quadrinho refere-se a coisas. E no terceiro, as calças. Né? Então, de novo, ó. Minha no primeiro quadrinho refere-se à pochete. Tá bem claro, se tiver dúvida, volta lá. No segundo, refere-se a coisas. E no terceiro, as calças. Complete a frase abaixo com os pronomes de tratamento adequado. Senhor Bispo, Vossa Excelência acredita que Sua Santidade o Papa concordará com essa declaração? Né? Então, aí foi a página 51 a 53. Né? E a gente dá sequência ao nosso estudo, indo para a página 58. Então, é importante nessa história que você mantenha essa relação. A gente viu aí os pronomes possessivos, as posses, saber as pessoas do discurso, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá certo? Que são os pronomes pessoais, o caso reto, para que você mantenha, entenda essa relação dos pronomes possessivos. Aí agora vamos aí estudar a língua, pronome 2, localizado na página 58, que são os pronomes demonstrativos. Veja comigo. Você já estudou os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos. Nesta seção, você vai conhecer mais 3 classificações dessa classe gramatical. Os pronomes demonstrativos. Observe as cenas abaixo e em seguida complete as frases com as palavras esta, essa ou aquela, relacionando as situações apresentadas em cada cena. Vou plantar esta árvore aqui, vovó. Meu pai que plantou essa aí. E aquela ali, vovó, quem será que plantou? A palavra esta foi empregada em razão de o menino estar bastante próximo à árvore. Então, quando você está próximo ao que você fala, você usa esta. O termo essa foi utilizado para expressar que a árvore estava perto da avó, perto da pessoa com quem ele conversava. Já a palavra aquela foi usada para mostrar que a árvore está longe tanto do neto quanto da avó, as duas pessoas do discurso. Então, se está próximo a você que fala, você vai usar esta. Este lápis é meu. Esse lápis é do... Aí diz o nome de alguém, né? Que está próximo de quem eu estou falando. E aquele lápis é do menino do 8º ano, exemplo, que está bem distante, que a gente não está nem conseguindo, né, de certa forma, ver. Então, os pronomes demonstrativos são palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto pessoas ou objetos em relação às 3 pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de que ou quem se fala, certo? Aí o item A fica esta, o item B essa e o item C aquela, certo? Não confundir esta, essa e aquela. Aí nós vamos para a página 59. Observe no quadro a seguir os pronomes demonstrativos. Primeira pessoa, pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Nós temos os variáveis e os variáveis. A primeira pessoa, este, esta, estes e estas. Esse, essa, esses e essas. Aquele, aquela, aqueles e aquelas. E os invariáveis, isto, isso e aquilo. Veja outras funções que os pronomes demonstrativos podem exercer. O que eles podem exercer, professor, os pronomes demonstrativos? Indicar a posição no tempo. Né? Neste ano, vou à Bienal do Livro em São Paulo, neste ano, que é um tempo presente. Expressar surpresa, admiração, indignação, pena, ironia, afetividade. No ano passado, eu li aquele livro inesquecível. Indicar a ordem, aquele livro, né? aquele dando destaque. Indicar a ordem dos termos apresentados em uma frase. Camila e Fernanda são amigas. Esta adora contos. Aquela, crônicas.
Esta se refere a Fernanda, aquela a Camila. Mostrar algo que vai ser dito. Grave bem isto. Ler é muito importante. Indicar o que já foi falado. Cuidem dos livros. Isso é fundamental. Reler um trecho da carta aberta. Olha aí. Alunos se organizam para pegar caronas uns com os outros, a fim de evitar muitos carros nas ruas. Avisos estão sendo colocados em todas as torneiras para que haja o consumo consciente de água, assim como nos interruptores de luz, para que as pessoas se lembrem de apagar as luzes, entre outras atitudes que podem parecer pequenas, mas que fazem a diferença. A publicação desta carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Entretanto, nós, alunos do sexto ano, acreditamos que mais pode ser feito. Portanto, por meio desta carta, queremos solicitar a instalação de lixeiras para separação de material reciclável em nossa escola. Então, vocês viram aí, né, nós já estudamos esse texto, né, carta aberta, e nós vimos que ele está sendo usado como exemplo, né, para o uso dos pronomes. Aí nós temos aí o desta e o dessas. Com que função os pronomes desta e dessas foram empregados no segundo parágrafo? O primeiro pronome foi empregado para se referir à carta que está sendo lida, a aplicação desta, no caso, carta. Já o segundo pronome foi empregado para retomar o que já foi dito no parágrafo anterior, ou seja, para citar as ações listadas anteriormente, dessas ações, ações que já foram realizadas. Agora lê a seguinte oração. O objetivo da carta é aumentar o alcance destas ações, pegar carona, consumir águas conscientemente, apagar a luz. Com que função o pronome destas foi empregado? Para mostrar ao leitor que as ações são listadas em seguida, tá bom? Aí nós vamos aí para a página 60. Pronomes indefinidos. Leia o anúncio da propaganda abaixo. Você doa e alguém recebe vida. Dia Mundial de Doador de Sangue. Com que objetivo esse anúncio foi produzido? Conscientizar e estimular as pessoas a doarem sangue. Qual é o público-alvo dessa campanha? Todas as pessoas que atendem aos requisitos para serem doadoras de sangue, né? Então, está muito claro. Só voltando aí a indicação do anúncio de propaganda da campanha Dia Mundial do Doador de Sangue da Postal Saúde 2016. Então, repetindo, com que objetivo esse anúncio foi produzido? Conscientizar e estimular as pessoas a doarem sangue. Qual é o público-alvo dessa campanha? Todas as pessoas que atendem aos requisitos para serem doadoras de sangue. Que função a palavra alguém exerce no texto desse anúncio? Essa palavra foi indicada para indicar que a campanha não é direcionada a uma pessoa determinada, ou seja, qualquer pessoa que esteja precisando de sangue poderá receber essa ajuda. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham o substantivo, dando-lhe uma ideia de indefinição, de imprecisão. Então, nós já vimos aí, bem no início, a questão dos pronomes possessivos, nós vimos agora os pronomes demonstrativos e agora dos pronomes indefinidos. Então, são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham o substantivo, dando uma ideia de indefinição, imprecisão. Né? E eles não particularizam, certo? Existem diferentes pronomes indefinidos na língua portuguesa. É importante que você saiba isso, Sextuano, que esteja acompanhando comigo no seu módulo 3, na página 60. Alguns deles variam em gênero e número. Quando a gente fala variar em gênero, a gente está se referindo a masculino e feminino. Quando a gente fala número, singular e plural. Outros são invariáveis, ou seja, não muda, nem para ser masculino e feminino, nem singular ou plural. Além disso, há também as locuções pronominais. Veja o quadro abaixo. Variáveis, algum, alguns, alguma, algumas, certo, certos, certas, certos, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhuns, outro, outros, outra, outras, muito, muitos, muita, muitas, todo, todos, toda, todas, pouco, poucos, poucas. Invariáveis, alguém, algo, ninguém, outro e nada, cada, tudo. E as locuções pronominais, cada um, qualquer um, quem quer que, seja quem, todo aquele, que, todo mundo. Certo? Aí, né, nós temos a página 61, que ela vai tratar dos pronomes interrogativos, certo? A gente já resolveu esse da página 60. Esse da página 61, a gente vai logo direto para o quadrinho amarelo, que ele fala dos pronomes interrogativos,
que são aqueles sextuanos empregados para formular frases interrogativas diretas ou indiretas. Assim como os pronomes demonstrativos e indefinidos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Vamos ver o exemplo. Os variáveis qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. E os invariáveis que e quem. Né? Aí nós vamos aí para definição desses pronomes, tá certo? Rapidinho. A página. Então, show. Olha aí. Pronto, exatamente assim, gente. Aí ele já diz aqui do lado, né? Ele mostra que os pronomes interrogativos são aqueles empregados para formular frases interrogativas diretas ou indiretas. E a nossa videoaula acaba aqui, né? Agora é sua vez de exercitar. A página 61, 62, 63 vai ser sua responsabilidade. A gente volta na próxima videoaula corrigindo, lembrando que eu resolvi as outras com vocês. Tá bom assim? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.